Chegando aqui para mais uma da série de lives que eu vou estar produzindo aqui nesse mês de março, incrível. E vou chamar pessoas aqui para a gente poder começar a conversar. Sempre bastante colegas também fazendo live. E a gente dá esses minutinhos iniciais para as pessoas se organizarem, irem chegando devagar, para depois a gente começar. Oi, Danila, tudo bom? Seja bem-vinda. Guarda um pouquinho, se você sentir de passar também essa live para alguém que você conhece, pega o aviãozinho e dá para você passar, tá bem? A gente vai começar, daqui a pouco o Ricardo vai estar entrando também, pra gente começar. Ó, o Ricardo entrou, seja bem-vindo, Ri. Tô passando aqui uns aviãozinhos para as pessoas irem entrando, dá uns minutinhos. Boa noite. Ah, que bom, querida, que bom que tá tudo bem. Vamos esperar o pessoal dar uma chegadinha, mas eu também não gosto de demorar muito pra gente começar. Seja bem-vindo. Ah, muito bom. Isso, o pessoal vai entrando devagar. E a gente vai vendo, né, o timeline aí rolando. Para vocês que estão chegando agora, eu sou a Roberta, né? Tô fazendo uma... Ah, quem entrou? Tarsila, linda! Seja bem-vinda. Tô fazendo uma série de lives a respeito do estado de presença, relacionando isso com outros temas. E hoje eu tô convidando o Ricardo, que é um amigo muito querido. Saudades também, amor. Para a gente falar desse tema do estado de presença e vamos falar também do masculino. É muito bom quando entram colegas e também quando entram pessoas que a gente não tem contato, né? Então todas e todos são sempre muito bem-vindos. Porque a gente... Ei, Cecília, que legal que você entrou. Jéssica, que linda. É muito legal quando a gente começa a realmente ampliar um pouco também a nossa comunicação com pessoas que a gente não conhece, né? Eu acredito que mesmo quando a gente... Oi, Cris! Mesmo quando a gente tá numa live, boa noite, Jéssica, que a gente não conhece muito as pessoas que estão nessa live, é uma maneira não só da gente comunicar aquilo que a gente está trazendo, mas também de escutar as outras pessoas. Olha a Mari aí, gente, nossa, ô delícia, muito bom. Então, ó, pessoal, já deu uns 4 minutinhos, a gente já tá com o pessoal legal na sala, a gente vai começar. Eu vou só fazer uma introduçãozinha e eu já vou chamar o Ricardo para a gente poder dar início mesmo ao trabalho. Então, meu nome é Roberta, eu sou professora de yoga, eu trabalho também com 2 terapias, o Theta Healing e o Quantum Beam. E eu tenho, ao longo, né, de uma história aí de mais de 15 anos, trabalhando o autoconhecimento, o autodesenvolvimento humano. Nessa pandemia, especialmente em 2020, eu me deparei com alguns conhecimentos que estão fazendo uma diferença muito grande na minha vida e tem potencializado eu trabalhar com o yoga, que é não deixa de ser terapêutico, né? Que é uma prática milenar de uma maneira muito mais aprofundada, e tenho também desenvolvido um trabalho como terapeuta energética. E tudo isso tá relacionado com a temática que eu tenho proposto aqui nessas lives, que tem a ver com o estado de presença. Então é um pouco disso que a gente vai tratar hoje. Seja bem-vinda, Elisete. E aí então eu vou convidar... Ah, que lindo, Maurício! Nossa, que honra, que lindo ter você aqui.
vou convidar o meu querido amigo Ricardo. E por que o Ricardo? Porque o Ricardo está fazendo parte dessa jornada comigo, né? Como algumas pessoas que estão aqui, a Mari, a Tarsila, né? A gente se conheceu online em cursos, né? E a gente criou uma afinidade muito grande. A gente está vivendo coisas muito interessantes, muito relevantes, eu acho que para a humanidade nesse momento. E aí é legal, assim, eu não vejo por que eu fazer 5 lives e eu estar aqui sozinha, né? É legal trazer outras pessoas que estão passando pelas mesmas experiências que eu e elas compartilharem na visão delas o que elas estão vivendo, né? Então, o meu primeiro convidado é o Ricardo. Eu vou chamar ele aqui e vai começar, ele vai se apresentar e aí a gente vai trabalhar com essa temática que eu coloquei aí para vocês. Seja bem-vinda, Leta, linda, que é a questão do estado de presença e o masculino muito para além da questão do corpo masculino. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Que coisa boa, né? Ah, dá vontade só da gente ficar se olhando assim, né? O quê? Dá vontade da gente ficar se olhando. Muito bom estar aqui com você, Rô, nessa live. Gratidão pelo convite. Você é muito bem-vindo. Sempre. Eu sei que você tem muito para contribuir com as questões que a gente tem conversado, com as experiências que a gente tem vivido juntos, né? E daí, ó, passo totalmente a palavra para você e a gente vai compartilhando, vai conversando, fazendo um bate-papo bem gostoso. Sim. Pessoal que está entrando aí, muito bem-vindo. Estou vendo clientes, colegas, amigos, muito bom. Bom, eu sinto de começar falando um pouco sobre o que é energia masculina, né? E que, como a gente estuda, né, tanto a energia masculina quanto a feminina, ela tem aspectos maduros e imaturos, né? De como essas energias se manifestam. E para exemplificar um pouco, né? O que seria um lado maduro do masculino? O lado masculino maduro é um lado que sabe, por exemplo, pôr limite numa relação de maneira saudável, sem culpas, sem medo de que não vai ser rejeitado dessa maneira. Ele sabe o que ele precisa, necessidade, e consegue colocar esse limite com assertividade, com clareza, sem ficar dando rodeios assim na comunicação. Esse masculino, ele sabe ter um discernimento lógico, racional, sem também se bitolar, né, em explicações. Esse masculino sabe como ter responsabilidades, como agir, direcionar sua energia para construir algo, para atingir objetivos, metas, né? Fala mais um aí, Rô, que vem para você. Olha, me vem essa coisa da estrutura, né? Porque como a energia feminina, ela tem muito essa coisa da criação e expande muito, né? Essa coisa da estrutura masculina é o que realmente faz a coisa se materializar, né? Vir realmente à tona nesse plano. Uhum. E tem também o lado de ser firme, de ter firmeza, de ter constância, né, na ação, no objetivo que tiver, né, dentro desse direcionamento. E o que seria o lado imaturo, né, do masculino? O masculino, ele, assim, para ele se sentir amado, para ele se sentir realizado, ele precisa realizar alguma coisa externa, sabe? Ele precisa conquistar algo na vida, precisa conquistar um relacionamento, precisa conquistar uma condição financeira, criar uma família, né? Qualquer coisa que ele construa, né? Com a força dele, com a energia dele.
E às vezes na imaturidade ele fica buscando muito passar uma energia, uma imagem de que ele é forte para ser aprovado pelas pessoas. Então ele esconde muito a vulnerabilidade dele. Ele às vezes negligencia problemas, por exemplo, problemas de saúde, né? Ele na família às vezes se coloca muito no lugar de ter que ser o provedor na família, tem que botar o alimento na mesa, né? Tipo, trazer o sustento financeiro para a família, porque assim ele se sente amado, ele se sente que está sendo útil, né? E às vezes isso fica em desequilíbrio, ele precisa muito disso. Ele não consegue ser amado do jeito que ele é, né? Sim. Eu gosto de olhar também, Ri, para essas características, tanto maduras como imaturas do masculino, e a gente está na Semana da Mulher, né? Como isso, nesse momento mundo que nós estamos, como isso está muito introjetado dentro de nós mulheres por essa questão de multitarefas que nós temos, né? Como muitas vezes eu me pego no meu masculino imaturo, que é mandar brasa, fazer, 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 sem parar, para poder ser vista e aceita. Né? E o quanto que quando a gente realmente está no estado de presença, a gente consegue identificar que assim, não é sair fazendo tudo e ir arcando com todas as responsabilidades, né? Que quando a gente faz aquilo que é nosso, que cabe a nós, a gente permite que o resto do mundo também faça as coisas que lhe cabem, né? Então é uma grande liberdade que a gente alcança. Dentro, nós mulheres, dentro dessa polaridade masculina que está muito presente no nosso sistema. Não sei o que você pensa disso. Não, com certeza. É uma maneira da gente equilibrar isso, das mulheres sair de um lugar só de servir, né? De estar num lugar passivo. E dela realmente trazer essa força masculina para estar realizando também algo, né? Construindo algo. Uhum. E é interessante ver que para as características de um masculino imaturo chegarem na maturidade, né? A gente precisa recorrer ao feminino maduro. Tipo, um homem que sente que ele tem que prover o tempo todo, que ele tem que mostrar que ele é capaz o tempo todo, que ele é forte, sabe? Todas essas máscaras que as pessoas vestem, para ele superar isso, ele vai precisar do quê? De um acolhimento que vem do feminino, vai precisar da compaixão, da aceitação que vem do feminino, para que ele possa transcender isso, né? Para que ele possa ressignificar isso. Tanto homens quanto mulheres, né? Como você disse aí, eu acho que isso aplica muito quando a gente está fazendo muito e trabalhando muito, sabe, buscando muito resultado, muita produtividade, a gente acaba se sentindo mal, sai do nosso equilíbrio, né? A gente precisa um pouco mais de acolhimento, parar um pouco e buscar mais esse acolhimento, né? Para entender por que eu estou fazendo tudo isso e justamente estando presente para reconhecer isso, o quanto que eu estou passando dos meus limites, né? Quanto que essa atitude pode não estar sendo saudável, de eu fazer demais, de eu trabalhar demais. Uhum. Tem que mostrar muito pro outro de que eu sou capaz. Por aí vai. Tem uma coisa que você diz assim, né? Que pro masculino amadurecer, ele precisa ter um feminino maduro. E aí eu sinto também que pro feminino amadurecer, você tem que ter esse masculino, né? Seja dentro de você ou nas relações que você tem na sua vida, que te ancore, né? Porque senão a gente começa naquele processo de esconder muito as coisas, né? Para manter determinadas relações e determinadas polaridades que estão muito relacionadas às questões sociais, né? Que nem a Estela colocou aqui, ó, a gente não tem que provar nada para ninguém, né? Eu também acredito nisso. Mas
O mais lindo disso, Estela, é que a gente não precisa nem provar para a gente mesmo. Porque a gente passa boa parte da vida querendo provar para a gente que a gente é ótima profissional, ótima mãe, ótima namorada, ótima esposa, ótima filha. E os homens do mesmo jeito, né? São ótimos filhos, estão sempre ali provendo a família, são ótimos pais, têm que ser super bem-sucedidos no trabalho. Nossa, isso é um padrão muito, muito forte, muito pesado para o masculino, Uhum. né? E aí, o que acontece? A gente não. A gente se cobra demais. Na verdade, a gente se chibata mesmo, né? Aham. E daí a gente perde essa humanidade nas relações. Então, o que eu sinto como mulher, né? No momento onde eu olhei para as minhas características e vi que, nossa, não tinha muito nada do feminino, mas eu encontrei algumas características do feminino imaturo, eu falei, bom, eu vou ter que melhorar essa situação, né? E aí a gente, só de estar em contato com essas características, eu comecei a atrair pessoas, homens, né? Ou pessoas que tinham esse masculino mais maduro, às vezes mulheres, parceiras de trabalho, profissional, amigas, que me Uhum. possibilitaram crescer enquanto feminino. Poxa, eu posso me soltar, eu posso ser mais tranquila, eu posso ser leve, eu posso acolher, né? Que são Uhum. coisas assim, imagina você acolher. A gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Imagina um homem se permitir ser acolhido, não é, Ricardo? Sim. E aí que tá a importância da gente ter a presença, né, Rô? Porque quando a gente está realmente presente, a gente. E estado de presença não é só um estado meditativo, não é só estar no aqui e agora, sabe, com a respiração consciente, sentindo o corpo. É sentir as nossas emoções também, os nossos sentimentos, que muitas pessoas às vezes deixam escapar. Então, por exemplo, o que estaria por trás aí dessa necessidade de provar tanto para o outro? Ou de provar para nós mesmos, a gente criar um ideal na nossa mente e se forçar a, a chegar naquele lugar, sendo que aquilo não está fazendo bem, sabe? Às vezes a gente nem percebe, por não estar presente, a gente não percebe que não está fazendo bem. Mas quando a gente está presente, a gente percebe que não está fazendo bem. E quando a gente mergulha dentro, através dessa presença, a gente vê que por trás dessa necessidade de ter que provar ou de ter que corresponder com um ideal, existe uma dor ali, existe sentimento de rejeição, existe um medo de ser abandonado, né? Existe aí uma criança ferida, né? Existem todas questões que vêm do passado, de dores, de traumas que estão ali, às vezes, esquecidas, né? Reprimidas entre nós, que leva a gente a tomar esses comportamentos, né? De ter que provar algo, de ter que corresponder a um ideal e forçar a barra pra gente, né? Então é importante a gente estar presente e perceber, escutar o que tem, né? Por trás de todos esses padrões que se manifestam de maneira imatura, né? Por exemplo, outros aspectos do masculino imaturo que aí já são um pouco mais fortes, tipo controle, necessidade de controlar tudo, todas as situações. E às vezes isso extrapola para os relacionamentos. Uma pessoa quer controlar o parceiro, a parceira. Que essa parceira, o que essa pessoa faz, o que essa pessoa veste, o que ela come, com quem que ela anda, né? Controlar qualquer situação que saia do habitual dele, que ele não saiba fazer, ele fica estressado querendo controlar, querendo reter aquilo. E às vezes usar a violência, a agressividade para tomar o controle, né? Já são assim certas características de um masculino imaturo que necessitam dessa escuta mais profunda para ver o que está por trás, né? Sim. E essa característica do controle, ela também está muito presente no corpo feminino, né? Então é uma característica masculina que eu. Boa noite, Érica, lindeza, seja muito bem-vinda.
que eu considero, assim, do que eu sinto, né, das pessoas com quem eu tenho contato, que está muito presente, né, a gente querer realmente trazer a questão da realidade para o centro, assim, né, não, hoje vai acontecer isso, isso e isso. E eu acho que isso é diferente da gente pensar num estado de presença onde a gente tem uma qualidade de escolha. Então, hoje eu escolho estar aqui com você, Ricardo, né? É uma escolha consciente. Porém, eu não controlo a vida. E aí o que que acontece? Pode acontecer N coisas que a gente, né, na nossa pesquisa, a gente trata como um mistério da vida. E aí o lindo é quando você faz essa escolha, uma escolha verdadeira, dentro desse estado de presença. E, gente, estado de presença também é consciência, tá? Mas não é aquela consciência que fica falando, nossa, olha, não sai com aquela roupa, olha, não vai em tal lugar, olha, aquela pessoa vai pensar isso de você. Não. É consciência integrada no seu corpo, naquilo que você sente, nas suas emoções. Ah, que linda, Cláudia. E aí o que que acontece? Você começa então a, a se relacionar num outro nível, né? Com você mesmo e com o outro. E aí acontece coisas no meio do caminho, tipo, marcamos a live. E aí, de repente, não vai dar certo da live acontecer, você lida com isso com desapego. Porque você entende que você movimentou uma energia que é muito sincera e íntegra a partir de você, só que aquilo não se manifestou, não se concretizou. Seja bem-vinda, Flavinha. Entende? E aí tudo bem, tudo fica mais leve. A Denise colocou aqui, nossa, eu quero trabalhar isso no mundo corporativo. Nossa, eu tô com uma ideia para o mundo corporativo, Denise, que depois eu vou te contar. Porque realmente os nossos ambientes, eu não sei se você sente isso, Ricardo, estão muito pesados. Então, a casa tá pesada, porque tá todo mundo em casa. E aí a gente não consegue se relacionar nesse nível de abertura mesmo, com presença, escutando, olhando, né? Falando, puta, a pessoa tá passando por isso, eu não tô, mas eu posso ter compaixão, empatia. Tem momentos que eu não vou querer ter compaixão e empatia, porque não é necessário fazer tudo pelo outro, né? Ou a gente está nessa luta corporativa de querer vender o nosso trabalho, porque é um momento muito importante que todos nós estamos passando também, né? De conseguir a moeda energética dessa dimensão, que é o dinheiro, para que a gente possa desenvolver as questões que estão na nossa vida. E aí a gente está num mundo e num ambiente de muito contraste, né? De muita violência. E eu sinto que o estado de presença, ele abaixa a nossa bola. E aí a gente consegue reconhecer, puxa, né, a fala daquela pessoa é uma fala imatura, ó, ela tá com o feminino dela imaturo, o masculino também. E aí não é que você releva, mas você entende num outro nível. E tem uma maneira mais assertiva de se colocar naquelas situações. E você não fica tão impactado energeticamente. Não sei o que você pensa disso. Seja bem-vinda, Carol! Sim. Eu penso que tem muita coisa que você falou aí da necessidade de fazer muito, né? Uhum. E de acabar se perdendo aí, né? Acho que o masculino, para ele amadurecer, ele precisa sair desse lugar de ter que fazer muito para provar para os outros, para provar para si mesmo, e buscar realização nisso, né? Numa linha de chegada, num objetivo, que é o que traz muito desses pesos, muito desses atritos, né? E passar a buscar essa realização dando tudo que ele pode no aqui e agora, nessa presença, né? Acho que uma nova maneira da gente se sentir realizado, que é muito mais saudável para nós, como ser humano, como sociedade também, é justamente isso, a gente
aprender a estar no presente e quando tá nessa energia masculina de buscar objetivos, de ter ideais e querer construir algo com a sua energia, com o seu direcionamento, com o seu discernimento, dá tudo de si que se tem agora no presente. Sem ficar preso no objetivo, em algo que vai acontecer, né? Isso traz um senso de realização muito mais palpável, muito mais nítido, né? Quando a gente deixa expectativas e tá no presente, no aqui e agora, a gente sabe que a gente fez o que a gente pôde, né? E a gente aceita isso. Aprender a aceitar, né? Ô, Rita, me vindo aqui de você contar alguma experiência sua que você tem tido. Aí, deixa vir aí uma experiência disso tudo Aham. que a gente está falando. Dá um exemplo, sabe? Que eu É, acho que de sentir de compartilhar mesmo um exemplo, que eu acho que seria muito bacana. sim. É, no retiro de sexualidade, né, que a gente participou, né, Rô? Teve uma dinâmica, né, quando separou os homens das mulheres, que foi justamente disso. Dos homens experimentarem essa capacidade de se sentir realizado a partir de dar tudo que se tem, né? Então, como é que era? A gente fazia uma roda de 5 a 6 homens, todos eles abraçados, né? Ombro com ombro, quadril com quadril, bem juntinho, e ficava um no meio dessa roda. E esse que estava no meio, ele ia tentar sair com toda a força que ele tem. Ele ia fazer todo esforço para sair, para romper aquela barreira e tentar sair daquela roda. Só que ele não conseguia, porque é muito forte quando tá todo mundo ali, né, ombro com ombro, sustentando, né, não deixando sair. Então, a gente que quando tava ali no meio, fazia um esforço brutal assim para tentar sair, e os irmãos que estavam em volta ali não deixava nem a pau sair, segurava com tudo mesmo para não deixar, para fazer ele fazer todo o esforço que ele tem para tentar sair, mesmo sabendo que ele não vai conseguir, né? E isso trazia uma. A gente dava tudo de que tinha mesmo, entendeu? Isso trazia uma energia visceral muito forte, que fazia a gente se sentir muito bem depois, sabe? Encontrar esse lugar de, poxa, eu dei tudo que eu tinha, sabe? Independente de resultado, independente de saber se eu vou sair daqui bonitinho, se eu vou ser o forte, o realizado, eu dei tudo que eu tinha, entende? Sim. E ao mesmo tempo tem essa contenção, né? Quando você, eu imaginei assim, vi a imagem disso, né? Você saber que você tem uma contenção, mas ao mesmo tempo que você está amparado nessa contenção, né? Tanto vocês trabalhando essa contenção, como quem está dentro, né? Também Uhum. sentindo essa contenção. E aí é não nadar contra a maré, né? Que é uma coisa que a gente estava falando do estado de presença há pouco, que é, às vezes a gente faz um esforço sobre-humano e a gente sente que não é aquele caminho. Uhum. Porém, há milhões de padrões e crenças, né, desse feminino maturo, desse masculino imaturo, que te leva a tomar decisões e fazer escolhas na sua vida que você fala, meu, eu sei que não é isso, eu sinto que não é isso. E a gente começa a arrastar mesmo tudo isso durante muito tempo da nossa vida, né? Uhum. Você falou dessa experiência, enquanto vocês estavam tendo essa experiência visceral da força mesmo que está no masculino, nós mulheres estávamos tendo a experiência em dupla de uma realmente, verdadeiramente acolher a outra. E aí eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com a minha dupla que foi muito linda, porque eu senti durante a minha vida muita falta de colo. E aí a gente podia pedir para nossa dupla. E aí eu pedi esse colo e Uhum. pedi que essa minha irmã, né, que estava ali me acolhendo, que ela me beijasse assim mesmo, sabe? Na cabeça, no rosto. Sabe essa coisa que mãe faz Sim. com o bebê, né?
E aí, quando ela começou, a minha sensação foi assim, eu falei, nossa, eu tô sentindo que é como se minha mãe estivesse realmente comigo no colo, né? E ela disse assim, nossa, Roberta, mas eu pensei na minha filha quando você pediu isso. Então, o Uhum. quanto que nós, homens e mulheres, entre nós, estamos impedindo essa irmandade, essa relação mais profunda, porque nós passamos por coisas muito parecidas, nós que somos humanos, né? Então, tanto os homens se abrirem vulneravelmente para os homens, como as mulheres se abrirem vulneravelmente para as próprias mulheres, né? Sim. Essa abertura de vulnerabilidade é um ponto-chave realmente para a gente transcender essas questões nossas, essas imaturidades, né? Esse lugar de escassez, de que sempre falta algo e tem que se esforçar muito para realizar algo, né? Então foi interessante que depois, quando a gente se reuniu, homens e mulheres, né? Onde os homens expuseram sua vulnerabilidade também, deu para ver como é forte essa pressão que tem para o homem ser forte, para o homem ser o provedor, ele ser o macho e tudo mais, né? E ver que ali a pessoa, no fundo, ela tá precisando, querendo só um colo, um carinho, que nem você falou, né? Tá precisando de um afeto, tá precisando de um acolhimento incondicional, né? Tá precisando ser amado do jeito que ele é aqui e agora, sem precisar provar nada para ninguém. Bom, eu já falei para algumas pessoas, já falei para você e eu vou repetir para as pessoas que estão aqui. O que o Ricardo está contando, depois que a gente se separou no retiro, né? E teve essa experiência dos homens com os homens e das mulheres com as mulheres, e foi um momento único, porque em todos os outros momentos nós estávamos juntos. Aí o que, que aconteceu? Nossa, me arrepia só de pensar. Nós mulheres estávamos numa roda muito grande. E nós nos preparamos para receber os homens. Eu me arrepio porque energeticamente eu lembro. E aí os homens entraram. Os homens entraram e entraram numa roda dentro e foram nos olhando, olho no olho. Gente, é uma coisa que eu já vivi muita coisa na minha vida, mas foi uma das coisas mais impactantes que eu vivi, no olhar, porque era um olhar de muita sinceridade. Depois que todos olharam para nós, eles se viraram para dentro da roda deles e eles fizeram uma roda masculina. Não sei se você quer falar um pouco disso, porque também foi uma coisa que sim, foi muito, muito impactante para mim, muito assim profundo realmente. Ver a vulnerabilidade de vocês naquele ponto, entendeu? Não, foi incrivelmente impactante mesmo, né, Rô? E como a gente passa a se sensibilizar muito com a dor do outro. E ver que num certo nível a dor do outro é a nossa dor, né? A gente vê que por trás das máscaras que a gente veste, né? Por exemplo, um homem que tem que ser muito durão, tem que ser aquele macho, tem uma criança ali ferida, precisando de um colo, né? Que foi já forçada desde criança a corresponder com alguma coisa, que quando expressava sensibilidade, alguém já podava ele, né? Já reprimia. E como a gente cresce dessa maneira, né? Aprendendo a gente se reprimir mesmo, né? O que me vem aqui, que agora vem como uma memória que acho que nunca vai sair de mim, é o quanto que a verdade, por isso que eu acho que o estado de presença é uma coisa incrível, porque a gente vai se conectando com essa verdade que é interna. Então, eu escutando, né, cada um de vocês que foi levantando ali, dando seu depoimento, né, fazendo, se expressando na sua vulnerabilidade naquele momento, eu vi muita verdade e vi muita carga que o corpo masculino carrega nesse mundo, né? E o quanto de violência e de sangue derramado que tem em relação a isso. Então foi assim uma coisa que me marcou muito. E só para o pessoal saber que depois que os homens fizeram isso, eles fizeram uma roda externa e nós, mulheres, fizemos uma roda interna. E aí nós
nos colocamos a nossa vulnerabilidade, né? Que talvez para os homens, eu não sei como você sente, isso tá, como nós já estamos nesse trabalho maior em função de resgatar realmente aquilo que é a mulher na sociedade, dentro de nós mesmos. Não sei como que foi para você aquilo, mas para mim foi muito forte também escutar as meninas ali, né? Porque foram coisas que ainda não tinham surgido no retiro, né? E Do feminino. deixa eu só fechar minha janela aqui que começou a chover, ó, rapidinho. Tá bom, tá bom. É muito legal, pessoal, porque o Ricardo realmente, a gente se viu no retiro há pouco tempo, mas a gente tem se acompanhado em muitos cursos, né, Ricardo? Então eu sinto Aham. muito uma afinidade, assim, da gente poder estar compartilhando realmente esse tema. Sim. Não, aqui foi muito forte ver das mulheres se vulnerabilizando, né? E a gente, homens ali assistindo de fora. Só para falar aqui que todo mundo, assim, tanto homens quanto mulheres, choraram horrores, né? Todo mundo tava uma coisa muito intensa, todo mundo numa catarse emocional profunda, conforme cada um se expunha ali, né? E o que é louco ver é que muito do sofrimento que as mulheres colocaram ali na roda é meio que os homens que causaram, né? Na inconsciência, na sua imaturidade, Sim. né? Isso é de quebrar a cara mesmo, quando você vê tudo isso que é construído socialmente, enquanto você é responsável por isso. Quando você vê a pessoa se vulnerabilizando na sua frente, você vê que o buraco é mais embaixo, sabe? E o impacto é grande quando chega mesmo. Então, olha aqui, a Estela, a Denise falou isso uma coisa interessante, né? Homem não chora. Pois é, você não sabe quanta dor não existe, Estela, por trás de um homem que não quer chorar, que não quer se mostrar fraco para as outras pessoas. Na verdade, ali, com certeza, tem uma criança gritando que quer a todo custo chorar, ser acolhida de maneira incondicional, mas não consegue, sabe? Por causa de todas essas crenças, todos esses condicionamentos. Isso não existe, gente. Às vezes o homem chora escondido, né? Mas a gente tem também relatos de que os homens não conseguem chorar, não conseguem chegar Não mesmo a consegue. chorar, não é? Vem à vontade e não chora, não é isso? Uhum. Nossa, eu vivi muito isso, Rô, sabe? Principalmente no primeiro relacionamento que eu vivi, sabe? Entrava em padrões de rigidez, assim, de maneira inconsciente, e sentia essa agonia de não conseguir chorar. E minha parceira na época era super sensível, chorava pra caramba e eu não conseguia me sensibilizar, não conseguia sair. Era uma duro que nem uma pedra, assim, vestia uma armadura, né? Como se eu Uhum, expusesse, se eu expusesse a minha vulnerabilidade, eu estaria morrendo, estaria fracassando, sabe? E esse condicionamento é tão forte que bloqueia todas as nossas emoções, né? Então, o trabalho uhum. para curar isso, ele é um trabalho que é profundo, né? Que leva um tempo, é uma desconstrução muito grande. E que a gente tem que entender também que é toda uma construção social muito grande, né? Olha, a Cláudia está falando para a gente explicar um pouco mais sobre esses padrões inconscientes. É muito bom, porque tem a ver, né? Inclusive com as terapias que tanto eu quanto o Ricardo trabalham. Quer falar alguma coisa, Ri, sobre isso? Acho que é bem legal. Bom, tem esse padrão justamente que eu estava falando, né? De não chorar. E do homem que não se permite chorar, não se permite vulnerabilizar
e entra num lugar de distanciamento, entra num lugar de frieza, né? Muito facilmente. Isso é um padrão de comportamento, né? Onde a gente reprime as nossas emoções. E por trás de todo padrão tem alguma dor, alguma necessidade que não está sendo acolhida, né? E existe, às vezes, alguma crença também. Por exemplo, a crença de que homem não pode chorar, homem tem que ser forte, homem tem que dar conta de tudo, né? E se chorar tá sendo fraco e tudo mais. Qual outro É, padrão você poderia falar, Lu? então, do feminino, é, a Estrela está falando uma coisa muito interessante, né? Que aí a gente percebe que falta amor e acolhimento desde a infância, fase escolar e família. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva do Theta Healing, e isso é legal, é pensar que as nossas crenças e os nossos padrões de comportamento, eles têm 4 vertentes, né? A primeira é a central, que é justamente todos esses padrões, eles vão sendo construídos na primeira infância. E aí, gente, não é pra gente falar assim, nossa, pai e mãe, então só erraram. Essa crença é ótima, engole o choro, esse choro engole o choro, né? É um padrão muito forte. O que acontece? Os nossos pais e as nossas mães também trouxeram padrões. Então a gente tem um segundo nível de crença, que é uma linhagem genética. Então a gente caminha, né? Então, por exemplo, os meus ancestrais, eles pegaram um barco, vieram num oceano e chegaram aqui. Então, eu tenho certeza que eles sentiram muito medo, tá? Então, um medo de comunicar o que eu sinto, tá? Tava no meu sistema. Como que eu vou falar o que eu sinto? Se eu falar que eu sinto, eu vou ser rechaçada, porque eu tenho que ser corajosa. Eu tenho que dar conta de chegar numa terra nova, num trabalho novo, num relacionamento novo, e tá tudo sempre 100%. Então, isso é uma crença, isso é um padrão de comportamento, né? Uhum. E no nível aí que vem da minha linhagem, que eu, nos trabalhos que eu fui fazendo, eu percebi. E a gente tem um nível que o Ricardo está falando muito, que é o nível histórico, né? Então, no caso do homem, o homem não pode chorar, né? E a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que escutar, a mulher tem que dar conta de. A mulher não tem limite. Tudo que chegar para ela, ela tem que resolver e fazer. Gente, isso é um Uhum. padrão. E só percebe isso, respira aí, gente, porque não é um padrão assim. Temos 20 pessoas aqui, tá? É um padrão de 99,9% das mulheres no mundo. Eu não fiz essa pesquisa, mas eu tenho certeza que tem, né? E Vocês a podem gente tem ainda. comentar, deixar no comentário se vocês têm esse padrão, qual padrão vocês identificam, né, com base no que a gente está falando aqui. Isso, aí o pessoal está falando, eles nos passaram simplesmente aquilo que eles aprenderam. Muito bem. E o que acontece? Hoje nós temos ferramentas para a gente quebrar, né? Então, a escuta, o estado de presença, escutar as suas emoções é uma ferramenta de cura dessa dor que está inconsciente. Então, aquele homem que está não chora, tá muito estressado, ele tem a criança dele ferida, porque ele precisava de acolhimento, mas ele não teve, mas ele não tem essa consciência. Isso é um padrão. Então, com o Theta Healing, e principalmente com o Quantum Beam, nesse sentido, a gente vai trabalhar essa criança interior. Né? A gente vai trazer para ela um encontro com essa criança, porque essa criança está dentro de nós. Né? Ela está aqui, ela está cheia de sonhos, né? Olha lá, a minha tia linda, Odila, falando, ó, sinto isso na minha pele desde sempre. Sim, né? Eu em contato com a minha tia, gente, há pouco tempo, que ela agora é minha aluna de yoga, muitos padrões eu tenho detectado. E aí eu tenho conversado, mãe, olha só, olha isso aqui. A gente precisa quebrar isso de uma vez por todas, para liberar quem está na nossa frente, né? Mas é isso. Diga mais, Ricardo, diga mais. Não, o que me veio agora é que essa fala que você teve de quebrar de uma vez por todas. Isso é uma característica masculina, né? Essa determinação, essa decisão de eu não vou mais
viver esse condicionamento, vou fazer o que for preciso para quebrar isso, sabe? Para superar um vício, por exemplo, né? Qualquer decisão que precisa de muita determinação, que precisa a gente dar tudo que a gente tem para que aquilo aconteça, é do nosso masculino, né? Então, tipo, na minha pesquisa interna, na minha cura, né, Rô, eu vi que nos meus 2 primeiros relacionamentos, eu fui um cara bem tóxico. Minhas parceiras também, mas falando assim do que eu fazia, né, no relacionamento, eu era muito controlador, muito agressivo e não conseguia chorar, era muito difícil chorar. Segurava muito, ficava muito frio, ficava muito distante. E na minha pesquisa eu acessei uma fase da minha vida em que eu era o filho caçula, mais novo, né? E eu era muito ligado na minha mãe. Tinha um afeto, um carinho muito grande pela minha mãe. A gente sempre chamava ela de linda, sabe? Era beijava, fazia carinho. E por ser filho mais novo, eu era um pouco mais mimado também, né? E eu lembro que, assim, uma coisa que aconteceu foi que a minha voz demorou para engrossar, né? Na puberdade e tudo mais. E tudo isso, assim, meus irmãos que eram mais velhos, 2 homens, começavam a tirar muito sarro de mim, a me ridicularizar, esses comportamentos meus. Eu tinha a vozinha fina, eu era mais ligadinho na minha mãe, mais carinhoso e tal, e tal, e tal. Eu era o mais novo, mais sensível e tudo mais. E isso ficou na minha mente, sabe? E eu comecei a rejeitar isso, né? Tipo, comprei essa ideia dos meus irmãos, de me sentir ridículo. De sentir que aquilo que eu vivia, que era a minha verdade, era espontânea, era ridículo. Era uma coisa, uma fraqueza minha, né? E aí eu passei a me afastar da minha mãe e passar a... Na época eu fui buscar álcool, né? Essas coisas, com amigos. Sair, querer fazer mais coisas erradas, enfim. Eu reprimi um lado meu por comprar uma ideia, por ter sido agredido, né? Pelos meus irmãos. E tem o fato também de ter um pai que não era muito próximo, afetivo, que não tinha muito carinho, que não tinha toque. Meu pai trabalhava muito e já o lado emocional, emocionalmente não muito presente, né? Então eu me vi afastando da minha mãe. Eu entrei numa fase de adolescência onde eu brigava com a minha mãe, rejeitava muito ela, que era eu de mal com o meu próprio feminino, que representava minha mãe na adolescência. Eu sempre brigava com ela, cobrava muito, ficava revoltado com qualquer coisa, sabe? Era intolerante demais. E eu reproduzi esse padrão nos relacionamentos, sabe? Foi um ponto na minha vida chave onde eu absorvi certos padrões machistas, né? Onde eu construí esse masculino bem imaturo, bem agressivo. E eu precisei revisitar isso muitas e muitas vezes. Essa criança que foi ridicularizada, que foi zoada, não só pelos meus irmãos, mas eu sofri muito bullying também na escola, né? Eu precisei, tipo, trabalhar muito isso mesmo, sabe? Acolher muito, ressignificar, tirar essas crenças, tirar essas informações, esse sofrimento, né? De ter sido ridicularizado, tirar as crenças de que ser sensível, ser mais espontâneo, carinhoso era uma coisa ridícula, era ruim, entendeu? Para que eu pudesse resgatar essa feminilidade de novo, né? Esse lado carinhoso de novo. Como é importante a nossa descoberta, aceitação e procurar ajuda. Justamente, Stella. Precisei procurar muita, muita ajuda, né? Para ver o que está dentro. Porque a gente cria muitos mecanismos de defesa, de autossabotagem para não olhar as nossas questões. Porque dói a gente entrar em contato com isso. A gente vê isso, sabe? Por exemplo, e dói mais ainda quando a gente reproduz isso na vida, principalmente nos relacionamentos, que é onde isso vem à tona, né? Quando a gente
se relacionar intimamente com alguém, no campo da intimidade afetiva, que isso vem à tona, dói ver que a gente está reproduzindo esses padrões e às vezes a gente nem sabe por quê. Que a gente está tratando uma pessoa tratando mal uma pessoa, né, que a gente ama, que a gente tem carinho, que a gente quer estar junto, a gente acaba tratando mal, sabe? E só que aí a gente, como terapeuta, né, Rô, tem uma obrigação acho que primeiro de expor, porque eu acredito muito no caminho que a gente vem do Quantum Being, de expor essa vulnerabilidade. Então eu exponho esses padrões meus aqui para vocês numa live e de falar que tudo tem cura, sabe? Tudo dá pra gente melhorar, dá pra gente transformar. E às vezes a gente não sabe, eu não sabia que veio dessa fase da minha vida, eu não sabia que tinha uma criança sofrendo pra caramba dentro de mim, sabe? Tava lá toda ferrada, toda cheia de dores acumuladas, eu não sabia, isso tava esquecido dentro de mim, né? Eu precisei realmente olhar para dentro para descobrir, para entender, para me conhecer, me libertar de tudo isso e passar a me relacionar de maneira mais consciente, mais saudável. Esse é um padrão, né? Mas quantos outros não teve, né? E quantos ainda não tem para trabalhar e que todos nós temos, né? Essa coisa que a Estela falou da ajuda, né? Que também tem muito a ver com essa coisa do. Eu sinto no feminino, que é essa coisa de segurar tudo. Vem que vem que eu acolho, né? Porque assim, o feminino maduro ele é responsável, né? Mas assim, a gente tem um tanto, né, dessa responsabilidade. E aí, assim, eu sei, o Ricardo e a gente está trabalhando com as terapias, gente, a gente troca atendimento toda semana, a gente se trabalha toda semana. E a gente se permite que o outro olhe as coisas da gente. Então a gente não tá, nossa, sou terapeuta, sou perfeito, tudo resolvi. Não. Não tem como você fazer esse tipo de trabalho se você não está trabalhando com você mesmo, né? Uhum. Que é esse mergulho. E quando tem pessoas para te ajudar nesse mergulho, é lindo demais, né? Olá, que lindo, Ri, que a Milena falou. Que lindo te ouvir, Ri. Essa vulnerabilidade exposta é puro amor. Muito lindo mesmo. Uhum. Muito lindo. Aê! Olha, pessoal, a gente tem um tempinho aí, dá para vocês colocarem coisas, aproveitar o Ricardo, né? Deixe comentários aí, deixem alguma vulnerabilidade de vocês. A Danila em algum momento falou ali que linda essa partilha, quando ela estava falando da nossa roda de homens e mulheres, né? Ela falou que linda essa partilha, pois ambos necessitam desse apoio um dos outros, não apenas o feminino, mas o masculino também. Quando se faz necessária essa quebra de padrões. É isso, toda essa quebra de padrões vem da gente expor a nossa vulnerabilidade, né? Da gente abrir quem a gente é na nossa totalidade, não só no nosso lado positivo, né? Então, vocês estão assistindo essa live aí, vocês têm amigos? Como são as relações mais íntimas de vocês? Assim? Tanto dentro de um relacionamento afetivo quanto de amizades. Vocês têm espaço, confiança para expor medos, para expor algo que você normalmente não quer que as pessoas saibam, algo que vocês têm vergonha, às vezes de vocês mesmos, ou tem coisas que vocês não costumam falar para ninguém, que vocês sempre guardam para si, mesmo nas amizades mais significativas, assim, mais próximas, né? A gente aprende muito sobre o poder que tem, né, Rô, quando a gente cria relações onde a gente se permite expor para o outro tudo que a gente tem, sem restrição, sabendo que o outro vai aceitar a gente sem julgamento, né? Que a gente pode falar um podre nosso, uma sombra nossa que tem, e saber que o outro vai aceitar a gente mesmo assim, né? Não vai ficar julgando, não vai virar as costas pra gente. Que se tiver algo que ele não gostou também, que a gente agiu, que ele vai
falar isso pra gente, que ele vai dar um feedback, né? Que não vai simplesmente virar as costas e ir embora. Ó, tem uma pergunta, tem uma questão aqui muito legal da Danila que é possível estar em equilíbrio masculino e feminino? Existe uma forma? É uma boa pergunta. Não, eu acho que essa é o que é o ideal, vamos dizer assim, né? A gente ter as duas polaridades equilibradas dentro da gente, né? E sacando essa dança de polaridades, né? Tipo, percebendo que quando a gente está manifestando um masculino imaturo, que quer trabalhar demais, que está assumindo muita responsabilidade, que a gente está precisando ali de um feminino maduro que vai acolher, que vai ter compaixão, que vai dar um carinho, né? Para que esse masculino possa crescer. E quando tem um feminino imaturo se manifestando, tipo, se sentindo rejeitado, com padrões de comparação demais, de ciúme, né? Que são características de feminino imaturo, inveja. Trazer uma determinação mais forte do masculino, trazer um senso de objetivo, de meta mais forte, de parar de viver dramas, né? Eu, por exemplo, contando uma experiência minha, eu tive esse padrão de relacionamento onde eu fui muito duro, muito rígido com as minhas companheiras, né? Que essa vulnerabilidade que eu expus. E depois que eu comecei a me trabalhar, a escutar minhas emoções, eu manifestei um relacionamento onde eu precisei estar numa postura muito de acolhedor. E eu manifestei uma pessoa que estava numa fase muito sensível, muito frágil, sabe? E era a pessoa perfeita para mim, porque eu me coloquei na postura de ser um cara que acolhe ali incondicionalmente, que dá carinho, que escuta a pessoa. Eu estava exercitando meu feminino maduro, que precisava realmente. Porque até então eu estava manifestando um masculino imaturo muito forte. Entende? Então, tipo, essas polaridades, elas vão dançando, assim, na nossa vida, conforme a gente escuta as nossas emoções, conforme a gente vai se ligando nas nossas necessidades, né? E até as condições da vida, as relações que aparecem, elas vão ajudando a estimular isso também. E aí, só para falar, Danila, que Roberta, particularmente, não acredito numa fórmula, né? Isso vai acontecer isso. Nós temos os padrões, eles estão ali, estão tramados. Então nós temos muitos padrões parecidos, mas cada sistema, cada ser é único. Então é como o Ricardo falou, na dança, conforme a gente está dançando em presença, a gente tem essa capacidade de escutar e falar, bom, peraí, esse tipo de relação eu não quero, né? Eu não quero, seja afetiva, amorosa, né? Ou de amizade ou familiar. Eu não quero, por exemplo, passar por um abuso, eu não quero ser chacota de ninguém, eu não quero ser humilhada. E quando isso está claro para você em presença, você vai adotando uma postura diferenciada, que é uma postura de colocar os seus limites, né? E naturalmente, quando isso está forte dentro de você, você não vai começar a mais manifestar pessoas que vão duvidar de você, pessoas que vão fazer chacota com você. E aí esse equilíbrio natural, ele vai acontecendo. Então é um processo realmente, né? Olha, quer A falar gente está depois? no último minutinho. A live fecha? Eu não sei se ela vai fechar. Às vezes ela fecha, às vezes não fecha. O Instagram tá assim agora. Qualquer coisa a gente abre uma depois ou você acha que tá no momento? Não sei, o pessoal que tá sentindo. Se o pessoal quiser um pouco mais, a gente pode ir Fala mais. aí, Para mim pessoal, o tá que vocês tranquilo. querem. Mas eu já vou respondendo aqui a Lila Galo. Ela falou que é muito resistente para procurar ajuda. Bom, Lila, respira fundo, fecha os olhos e pense e visualiza você pedindo ajuda para alguém. Qualquer pessoa que seja um profissional, alguém que você gosta, alguém que você sente confiança. E só visualiza como que é estar nesse lugar
E se pergunta qual que é o pior que pode acontecer de você pedir ajuda, de você se expor, né? Porque para pedir ajuda você precisa expor o que você está sentindo. Agora, a Milena, eu sinto que para equilibrar as polaridades é necessário reconhecer a imaturidade e aceitar essa imaturidade enquanto crescimento. Isso é muito, muito importante mesmo, Mi. Em primeiro lugar, a gente assumir a nossa imaturidade, né? A gente reconhecer. É o primeiro passo para a gente mudar, né? Porque a gente pode estar, às vezes, em algum padrão de estar rejeitando a nós mesmos, né? Culpando muito nós mesmos por algum comportamento, por algum padrão, sentindo vergonha de nós mesmos. E o caminho para a gente mudar não é lutando contra isso, contra nossos padrões, é aceitando, é reconhecendo que a gente tem alguma imaturidade. Aceitando que a gente tem alguma, não, com certeza a gente tem, né? Então, justamente aceitando e reconhecendo para nós mesmos, né, em primeiro lugar, os lugares onde a gente é imaturo, né? Fala aí, Rô. O que eu tenho sentido, assim, né? Que eu sinto que tem muita coisa para trabalhar, mas assim, eu tenho celebrado muito também, Ricardo, quando eu consigo pedir ajuda realmente de coração aberto, ou quando alguém me traz uma questão, me pede alguma coisa, e eu sou uma pessoa prestativa, eu tenho muita empatia, e aí eu de pronto, antes eu nem pensava, nem olhava na minha agenda, eu já ia tentando arrumar um jeito de, né? E agora eu tenho mais compassividade, não é com o outro, mas eu tenho mais compassividade comigo mesma. Então a pessoa mandou a mensagem, às vezes eu não vou conseguir responder naquela hora, mas quando eu vou olhar aquilo, eu estou em estado de presença. Hoje mesmo uma amiga querida falou assim, Roberta, você viu aquele post que eu fiz? Você entendeu? Aí eu falei para ela, daqui a pouco eu li, mas eu não li em estado de presença, eu passei, né, como a gente passa no Instagram. E eu falei assim, daqui a pouco eu vou ter um tempinho, eu vou olhar e te dou um feedback. E daí é muito legal, porque muda o nosso padrão. E aí a gente começa a reconhecer e aceitar realmente, putz, né? Olha só eu aqui, né? Fazendo uma coisa assim super imatura, né? Sendo muito imatura nessa situação. E a gente para de sofrer com aquilo que a gente é. Eu sou imatura, eu tô sendo imatura nessa situação. Se isso tá na minha consciência, uh, e eu percebi e aceitei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar um novo hábito para não ter mais essa imaturidade. Né? Porque a imaturidade, eu acredito que o Ricardo concorde, ela traz muito desafio para a nossa vida, ela manifesta situações de muito desafio, desgaste, estresse, não é, Ricardo? O que você acha disso? Não, com certeza, né? Quando, tipo, tá aquele masculino imaturo querendo ser o provedor, querendo ser o forte o tempo todo, ele vai viver com muito peso, né, a vida, assim. Vai ser tudo muito pesado, parece que nunca vai ser bom o suficiente, sempre tem que ter mais, né? E eu vejo, às vezes a minha filha fala isso, gente. Ela fala assim: você é muito dramática. E outro, não faz muito tempo que ela falou isso. Eu falei: putz, eu ainda tô nisso, que é uma característica do feminino imaturo, né? Tudo a gente. É uma característica do adolescente. Minha filha é adolescente, ela tá falando isso pra mim. Quando ela falou isso pra mim, acendeu uma lâmpada enorme dentro de mim. Eu falei: olha para isso, porque isso aí é uma sombra sua, né? Então você joga que de repente a sua filha que tem 17 anos é imatura, mas na verdade e é dramática, mas você tá espelhando, na verdade isso tá em você, né? E aí, às vezes não dá pra gente se divertir, né, Ricardo? Às vezes a gente se chateia quando a gente encontra determinadas feridas e padrões profundos. Em outros momentos, você celebra quando você consegue ser assertiva,
né, assertivo, e a gente consegue realmente dizer o que a gente tem que dizer sem agredir o outro, mas dizer porque é verdade, né? Então, essa pergunta da Elisete é bem legal, porque às vezes a gente confunde a imaturidade com a questão de você não poder mostrar a sua vulnerabilidade. Não sei se você quer falar sobre isso, cara, né? Porque às vezes a gente confunde, é uma linha tênue, né? Sim. Não, eu acho que imaturidade significa não pedir ajuda, né? Porque a gente se tá ali sofrendo e fica guardando pra gente, achando que tem que dar conta de tudo sozinho. Tipo, como é que é isso, né? Não é nem um pouco imaturo pedir ajuda. Na verdade, é o que vai trazer uma maturidade maior, quando a gente se abre, né? A gente se expõe, sem... A gente supera essa barreira do medo de se expor, né? Admite que a gente está tendo uma dificuldade. Porque quando a gente não pede ajuda, meio que a gente tá negando que a gente tem dificuldade em algum nível, que a gente não tá dando conta, e fica se forçando demais em alguma situação ali que não tá funcionando, que a gente não tá tendo recursos para resolver, e aí que tá a imaturidade. Quando a gente pede ajuda, a gente tá abaixando as barreiras, sabe? A gente tá se libertando. É muito importante pedir ajuda. A gente cresce pedindo ajuda. Nós somos... Fala, Rô. Não, me veio uma coisa de um download que eu gosto muito no Theta Healing, que é o conceito do que é a coragem, né? Porque a gente acha que a coragem é o masculino imaturo, dar conta de tudo, não depender de ninguém, entendeu? É. As pessoas que chegam para você ajudá-las. E a coragem, na perspectiva da fonte da vida, né, que é onde a gente trabalha no Theta Healing, é que coragem é você dizer, não sei, preciso de que você me ajude, eu estou passando por isso. Coragem é você expor realmente quem você é. Sim. Pessoal, quando eu recebi esse download numa sessão de Theta Healing, caiu uma ficha. Eu falei, putz, eu achava que eu era fortuna, corajosa, né? Aquela toda elaborada. E aí não é isso, né? Coragem é realmente você ser o que você é. Excelente. E olha, a Lila, né? O Dila tá colocando que a questão de não pedir ajuda gera dor física. Acho que você pode falar um pouco da sua experiência também com as práticas corporais, Ricardo, né? Que a gente tem uma. Não são as mesmas práticas, mas a gente tem essa coisa do corpo, né? Ah, Isso é muito legal de trazer para o pessoal também. sim. É, o que eu sinto que é. Aqui a Milena falou coragem é expor o coração. É, a gente tem a coragem em expor quem a gente é na totalidade, com nossas qualidades e defeitos, nas nossas imperfeições também, né? Na nossa invulnerabilidade. A gente aprende muito a se esconder, né? Das nossas dores. E, e muitas vezes a gente recorre a julgamentos e críticas, sendo que no fundo a gente só tá. Nosso coração tá pedindo, tá comunicando alguma necessidade, né? Algum desejo, alguma carência. E quando a gente não aprende a se expor, a gente fica preso nesses meios superficiais, né? De viver, a gente não tem uma experiência de empatia real nas relações, né? Bom, mas sobre essa questão da física, né? A questão de não pedir ajuda gera dor física. Eu acho que o que gera dor física vai ser emoções que estão estagnadas, que estão bloqueadas, que não estão fluindo. E às vezes não pedir ajuda é o que vai movimentar aquela emoção, porque às vezes a gente não dá conta mesmo das nossas questões, a gente precisa de ajuda, a gente precisa abrir o coração para alguém. E é nessa perspectiva, eu acredito, né, que o que você acha, Rô? O corpo, gente, é que a gente tem muito essa coisa da ciência moderna do corpo e da mente, né? Mas na verdade a mente está no corpo
E muito do que a gente pensa está relacionado às nossas emoções. Todas as nossas células, não são só os neurônios, têm consciência. Porque agora, por exemplo, eu tô com fome, né? E o meu corpo tá me dando um sinal, mas assim, eu não tô com muita fome, mas eu tô um pouquinho de fome, talvez um pouco mais de sede e tal, que acabou a água que tava aqui do meu ladinho. O meu corpo, ele tá mandando uma mensagem, e isso é fisiológico. E ele tá falando para mim que, ó, Roberta, toma um pouquinho de água depois que terminar a live e tal. O que acontece com as nossas emoções? A gente tá com raiva, por exemplo, que aconteceu alguma coisa que foge do nosso controle, que a gente quer controlar tudo. E a gente tá com muita raiva. E o que a gente faz? A gente joga a raiva no outro, né? Porque o outro fez isso, fez aquilo, não me acolheu. A raiva quem sente é você. O outro pode ter indiretamente colocado o dedo num trauma seu, que é um padrão que você carrega. Quando você começa a estar nesse estado de presença, você começa a escutar essa raiva. Peraí, tô com raiva do outro, deixa eu escutar. Por que eu tô com raiva? Tá? Então, o que acontece no corpo? Quando você não escuta aquilo que são as suas emoções, gente, você fica travado, tá? Você vai ter dor nas costas, você vai ter fibromialgia, você vai ter dor de cabeça. Essa é a linguagem do corpo. Então, muitas vezes a dor é a linguagem do corpo dizendo: meu, ó, para com isso, tá? E quando a gente não para, isso vai somatizar e vai se transformar numa doença, tá? Porque a doença, ela para você, tá? Então, por isso que, assim, tem muita coisa nesse mundo dizendo que a gente precisa praticar atividade física para ter saúde. Sim, gente, mas quando a gente se movimenta, a gente não está movimentando só esse corpo, é um movimento celular, é um movimento energético que envolve todos os nossos corpos, tá? Então, sim, quando eu não peço ajuda, quando eu não aceito aquilo que eu sinto e não comunico e trabalho isso, faço essa energia fluir, eu vou sim ter muita dor no corpo. É. Até doenças mais graves, né, Rô? Tipo, desequilíbrios hormonais, né? Muitas questões. E também é interessante que na nossa experiência do Quantum Beam, né, a gente falar. Quantum Beam é esse processo da gente escutar as emoções, da gente expressar com o corpo as emoções, né? Uma escuta empática, uma escuta quântica da energia das emoções, permitindo olhando a energia, a emoção como energia fluindo no nosso ser, no nosso corpo, e escutando essa energia e permitindo ela tomar o seu fluxo, expressando com a respiração, com o corpo, né? E sempre depois desse processo, a gente sente o quê? Uma vitalidade muito grande. A gente sente um bem-estar muito bom, né, Rô? Muito. É Porque incrível. fluiu, às vezes a gente fica bem relaxado, a gente fica bem alegre, feliz. Por quê? Porque emoções que estavam ali estagnadas, que podem estar causando problemas, tensões do corpo que você nem tem noção, às vezes um desequilíbrio hormonal, algum estresse crônico que você nem tem ideia, começou a se movimentar e gera um alívio muito grande depois, né, desse processo da escuta. Gera um bem-estar muito grande, uma liberação de vitalidade muito grande. Então, fica o convite para todos vocês experimentarem uma sessão de Quantum Beam, né, Rô, com a gente. Nossa, é massa. É incrível. Muito transformador. Ó, a pergunta do Fábio. E aí, querido, saudade de você, um amigão meu. Como que a gente cria coragem para se livrar de padrões que são conhecidamente destrutivos para a gente? Uma parte do coração tá desesperada para aquecer, mas a outra tá fazendo que tudo continue como tá. Quer falar aí? Bom, convido você, Fábio, a respirar fundo, entender o que é essa parte aí que quer que continue como tá. Respira fundo e escuta essa parte. Convida ela para se manifestar aí.
dentro de você, através da sua respiração. E vai tentando entender o que essa parte aí sente, o que essa parte acredita, que emoções estão aí, né, se manifestando. Qual que é o pior de você decidir mudar completamente aí esses padrões que você identifica? O que vai acontecer? Tem uma coisa, Fábio, também, que é assim, por que que a gente não entende e compreende os nossos padrões? Porque eles estão no subconsciente. Então, imagina mesmo um iceberg. A pontinha do iceberg é a consciência, o que está embaixo é o inconsciente. E por que que a gente não sabe o que está lá no inconsciente? Para proteger a gente contra a dor e contra o trauma. Quando você fala que um lado quer e o outro lado não quer, é porque, Linda, a nossa consciência ela é muito inteligente. Então, dois padrões da consciência que autossabotam a gente em pedir ajuda e ter coragem de realmente começar aquilo que você sabe já dentro de você que você tem que fazer. Primeiro é o tempo. Você vai falar, não, eu não tenho tempo. Eu tô muito atarefado. A semana que vem, quem sabe eu vou fazer. E aí passa um mês, um ano, 2 anos, 10 anos. E a segunda coisa, pessoal, é dinheiro. Tá? Vai falar, não, agora não tenho dinheiro, tá na pandemia. Eu não posso gastar mais R$ 1, tá? Gente, e normal, tá? Acho que no começo do meu processo, que eu comecei a entrar em contato com coisa do Theta Healing, nem conheci o Quantum Beam, eu assisti uma live que quando a pessoa falou isso, eu falei assim, meu, sou eu, né? Eu nunca tenho dinheiro para nada. Nunca tem E aí, dinheiro o que pra... acontece? Você nunca tem dinheiro para nada. Então, na verdade, o que acontece? É a gente mesmo se bloqueando. No Crença de momento que escassez, né? se você quer, e eu comecei por um programa que chamava Desprograme e Escassez, né? E aí, tipo, se você quer, você vai dar um jeito. Você vai conversar com a pessoa e falar, olha, eu vou dividir em quantas vezes. Não é assim quando a gente quer comprar alguma coisa? E, e tem outra questão, né, Rô, para você ainda, Fábio. Na sessão de Theta, a gente busca entender essa perspectiva do nosso inconsciente, que é uma parte muito grande do nosso ser que a gente não se dá conta e que mantém certos padrões, mantém as crenças. Na perspectiva desse inconsciente, vai ter algum benefício de manter um certo padrão. Você vai estar ganhando alguma coisa com isso. E você precisa entender esse padrão aí que você manifesta, que você falou, o que você ganha mantendo ele? Claro que é uma coisa negativa, mas se você pudesse ver o que você ganha. Às vezes você se protege de alguma dor, você se protege de expor para as pessoas. Às vezes você mantém certos relacionamentos que você tem medo de perder com esse padrão, por exemplo, né? Então, quando a gente entende os benefícios, que está num lugar de sobrevivência, né? No instinto de sobrevivência, de ego, assim, a gente consegue ressignificar mais fácil também. É um dos caminhos, né? E aí é muito bom, viu, Fábio? Que a gente vai que vai, né? A gente vai a gente vai descobrir se a gente não se conhece, né? Eu gosto muito da palavra descobrir, descortinar, né? Porque você às vezes se conhece, como a Estela falou, pela fala do outro. Que o outro tá falando isso e você não tá compreendendo que isso quem tem é você, né? A gente não tem essa escuta atenta em relação a outra pessoa, porque tá todo mundo te dando sinal que você tá nesse padrão, mas você tá lá. Você tá lá naquele padrão, mantendo aquela mesma historinha.
Gente, e se repete. Porque você não aprendeu a lição, então você fica lá repetindo. Só muda os personagens. A história é a mesma história, tá? E a gente passa, às vezes, muito tempo da nossa vida nessas mesmas histórias. Então, eu considero assim, é melhor eu olhar para os meus padrões e curar isso, porque aí eu vou caminhar e vou encontrar outros e vou curar outros e assim eu vou indo, do que eu ficar nesse redemoinho, Sim. né? E a vida não anda, né, para frente. Ela tá sempre ali na mesma história. Hum. E é sempre um mergulho no desconhecido, né, Rô? O processo de cura. E a gente tem medo do desconhecido, a gente quer muito controlar as coisas, né? Eu acho que a nossa última vivência mostra isso muito, né, Ri? Assim, claro que foi todo criado um ambiente, mas a gente se jogou no desconhecido, né? E o resultado disso são, eu acho que nunca mais a gente vai não ter intimidade, né? Porque foi criado um laço entre nós, entre essas pessoas, Uhum. que é uma coisa maravilhosa, gente. É isso, né? Outro dia eu coloquei no grupo do Retiro. A gente precisa cultivar intimidade. Mas como a gente vai ter intimidade com a gente mesmo, com o outro, se a gente nem sabe quem a gente é e a gente nem se abre para os outros, para as outras pessoas? Uhum. A nossa Sim. vida vai ser superficial. E é interessante que a gente conheceu as pessoas ali, convivemos por 6 dias juntos, né? Mas parecia que a gente já se conhecia há anos, não é, Rô? Tamanha Sim. a profundidade das nossas trocas, da nossa interação, da, da troca empática que teve, né? Porque a empatia, ela penetra na verdade do outro, né? E a gente se permite ser penetrado também pela, pela empatia do outro. E as relações ganham uma profundidade enorme, né? A gente fez irmãos ali que é para a vida toda, né? Tamanha exposição, tamanha entrega que a gente teve para o processo, tanto individual como coletivo, né? E eu saí desse retiro assim com o sonho de criar um, viver dessa maneira, né? Ter grupos onde as pessoas expõem realmente o que sentem, né? Expõem suas vulnerabilidades, se permitem se expor e serem escutadas, né? Um campo seguro onde as pessoas também vão ser acolhidas sem julgamento, né? Vão ser escutadas com presença, respeitadas dentro da verdade de cada um, respeitada a história de vida de cada um, as opiniões, as crenças de cada um, né? Porque é extremamente curador quando a gente tem essa empatia pelo outro, né? A nossa capacidade de empatia, quando a gente tem empatia, já acontece uma cura. Já acontece um fluxo ali de energia de um para o outro, quando a gente escuta e é escutado, que já começa a movimentar e curar as coisas, né? Automaticamente. Isso é muito profundo, muito maravilhoso. E aí me veio uma coisa, que quando você cria esse espaço de intimidade e de não julgamento, nós trabalhamos uma ferramenta muito linda, que é a gente dar um feedback para o outro. E aí a gente ganha uma maturidade quando o outro que acolheu a gente naquilo que a gente é, a pessoa fala: olha, de mim para você, eu sinto isso a respeito de você. Porque aí é uma coisa que vem dessa pessoa. E quando você recebe, você não recebe mais com aquelas reticências, não, porque a pessoa é isso, aquilo, aquele outro. Não, não. Você já tem um espaço tão grande de intimidade, de acolhimento, porque isso foi plantado tão profundamente, que quando você recebe um feedback, que a gente chama de dark love, né? É uma seta de duas pontas, tá saindo de mim porque é alguma coisa que vem de mim, é o que eu sinto para você. E você vai receber aquilo que você sente que é para receber. O resto você volta para mim. Porque sou eu que estou dizendo a respeito de você, mas eu não sou você.
Sim. E aí a gente cresce muito, pessoal, porque a gente realmente consegue escutar as outras pessoas a partir do que a gente mostrou, do que a gente é, né? E a gente não fica com mimimi. Ah, não, aquela pessoa tem inveja de mim, ah, aquela pessoa é isso, por isso que ela tá falando isso, né? Cria milhões de histórias que não são a realidade. A realidade é a realidade. E eu não sei se o Ricardo sente também que por isso que a gente entende que nós nos encontramos nesse retiro, não foi só para nós nos curarmos, mas a gente está fazendo um trabalho que é muito maior, porque essa vivência nós estamos compartilhando com vocês agora. O Uhum. Ricardo quer viver na vida dele, a Roberta quer viver na vida dela, né? A gente quer compartilhar isso com as pessoas, né? Porque Sim. se está sendo maravilhoso com a gente quer ter pessoas que também vivam isso, que vivam livres, que possam ser o que elas são, que recebam, né? Escutem o que as outras pessoas falem, que façam boas escolhas. É assim que a gente muda o mundo, né, gente? É muito lindo, realmente. Exatamente. E é inevitável não querer viver essa experiência, né? Tipo, construir, ajudar a construir uma cultura nova, né? E porque a gente percebe como é possível viver num lugar de confiança, sem precisar competir com as pessoas, sem precisar machucar um ao outro. É possível construir de maneira saudável, né? Relações saudáveis que nutrem a gente, né? É muito isso. Ah, É isso, Rô. Ah, é muito lindo que não tem, é atemporal, né? A gente começa a falar e aí a gente vai realmente, né? E também a agradecer assim a presença de vocês realmente, pessoal, porque que coisa incrível, vocês se comunicaram, nossa, né? muito Que especial mesmo. lindo. Vocês se abriram, né? Vocês foram, nos deram muita confiança. Sim, eu adorei muito todo o movimento aqui da galera que comentou. Muito especial mesmo. E quero deixar aberto aqui também, né? Tanto eu quanto você, né, Rô? Isso. De quem sentir, quiser mandar uma mensagem, conversar mais sobre esse assunto em particular, né, com a gente aí, sentir de receber um suporte, de falar como se sente em relação a tudo que foi conversado aqui, né? Mas no privado e tal, é só mandar. Estamos aqui super abertos a serviço, né? Realmente desse movimento. Gratidão do coração. Eu faço minha as palavras do Ricardo, né? Oi, Ju. Porque realmente vai ficar gravada. Vou deixar no IGTV essa live e vou também colocar no meu canal do YouTube. Se vocês não acharem por acaso o Instagram do Ricardo, é só me passar uma mensagem que eu passo o Instagram dele, tá? Até que se você quiser colocar aí nos comentários. Ah, sim. E vai ficar salva a live, vai ficar no IGTV aqui no meu IGTV do Instagram e no meu canal do YouTube. Depois eu posto lá o meu canal do YouTube também. E pessoal, agora é o seguinte, a semana passada, uma colega linda ofereceu um sorteio. E aí, essa semana, outra colega linda, tá? E é um relaxamento dos pés, uma hidratação de pés. A Vivi Mendes, uma querida. Então, quem se interessar em participar do sorteio, logo depois da live ou amanhã, gratidão, Danila, me manda um direct, que aí eu vou pegar as pessoas que me mandarem uma mensagenzinha no direct e vou fazer um sorteio online para todo mundo saber encaminhar o contato da Vivi, tá bom? Olha que lindo aqui o Maurício, né? Agradecendo. O Maurício é um Valeu, querido, viu, Maurício. Ricardo? É um querido, Prazer. realmente. É aí uma pessoa. Isso, pode compartilhar com eles, tá? Vai estar lá no IGTV e depois eu mando. Vou mandar também no grupão do WhatsApp que eu tenho, o canal e tal.
E aí vamos nessa, pessoal, vamos embarcar nessa onda linda. Ricardo, muito grata Eu que pela sua amo, disposição. minha irmã querida. Muito grato por esse Ah, convite. nossa conexão é muito linda, eu sou muito grata e honro assim muito a sua presença e sei que a gente vai fazer muita coisa junta. Arro, que assim seja, Arro. Um prazer estar com você. Me sinto muito bem na sua companhia. Nossas trocas são sempre muito empoderadoras, né? São Uau, pessoas que contribuem muito comigo. Sou muito grato. muito bom. Ai, gratidão aí o pessoal que está colocando, aí o pessoal, putz, olha, tô lisonjeado, o pessoal ficou, né, 1h30 de live. Foi bem extenso, né? Arro, Maravilha. muito lindo! Arro. Gente, e não fiquem pensando em mandar mensagem. Mandem a mensagem Manda para aqui. nós. Pode mandar áudio comprido, não tem problema não. Então a gente vai ficando por aqui, né, Rio? Uma boa noite para vocês, pessoal. Boa noite, Ricardo. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Sigamos aí com muita, como dizia Paulo Freire, esperançar, gente, que é agir e fazer o que a gente tem que fazer na medida que é possível na pandemia, aceitando a realidade e seguindo em frente. Tamo Bom, junto, Claudinha. Beijo, Ri. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.